Sabe aquela sensação de chegar em casa e sentir que alguma coisa está completamente errada? Tipo, você abre a porta e o ar parece diferente, pesado, como se algo tivesse sido arrancado daquele espaço. Foi exatamente isso que aconteceu com o Rafael quando ele voltou do trabalho naquele dia. Mas o que ele encontrou, cara, ninguém estava preparado para isso. A esposa dele, grávida de 7 meses, tinha simplesmente desaparecido. Sem rastro. Sem explicação. Só um bilhete misterioso em cima da cama. E quando ele finalmente descobriu a verdade? Meu amigo, eu te garanto, você não vai acreditar de onde veio a facada nas costas. Então fica comigo até o final dessa história, porque o que começa como um caso de desaparecimento se transforma em algo muito mais sinistro. E a reviravolta? A reviravolta vai te deixar de queixo caído. Rafael empurrou a porta de casa e foi atingido por um silêncio que gelou sua espinha. Não era aquele silêncio gostoso de fim de tarde, não. Era um vazio pesado, opressor, que parecia sugar todo o ar do ambiente. O cheiro de limpeza com limão pairava no ar, mas faltava o aroma quentinho dos bolos que Marina adorava fazer, ou aquele cheiro característico das tintas de óleo que ela usava nas suas pinturas. Ele largou a pasta de trabalho ali na entrada, e o barulho ecoou de um jeito estranho pela casa vazia. Uma sensação ruim começou a apertar seu estômago. Marina, ele chamou, e a própria voz soou estranha nos seus ouvidos. Amor, cheguei. Nada. Silêncio absoluto. Ele atravessou o corredor até a sala de estar, e o que viu o deixou ainda mais inquieto. Tudo estava perfeito demais. As almofadas do sofá estavam impecavelmente arrumadas, os livros de história da arte que sempre ficavam espalhados pela mesa de centro estavam empilhados com uma precisão quase militar. Aquilo não era a bagunça aconchegante da vida deles. Era a ordem fria de uma casa que estava sendo preparada para ser vendida. Ele subiu as escadas correndo, pulando 2 degraus de cada vez, o coração batendo descompassado no peito. Marina! Chamou de novo, mais alto dessa vez, com um tremor de medo na voz. O quarto estava vazio. A cama feita com uma perfeição que não fazia sentido. Uma onda de tontura tomou conta dele. Apoiou-se no batente da porta, tentando processar aquilo tudo, quando seus olhos encontraram algo. Lá, apoiado contra as almofadas, bem no centro da cama de casal, estava um papel dobrado. Era daquele papel creme que Marina adorava usar. Com as mãos tremendo, ele atravessou o quarto e pegou o bilhete. Não tinha nome em lugar nenhum, nem o dele, nem o dela. Estava simplesmente ali, esperando. Ele desdobrou o papel, os olhos correndo pelas palavras escritas naquela letra elegante e ondulada que ele conhecia tão bem. Meu querido Rafael, me perdoe por fazer isso. Eu sei que o momento é péssimo, com a nossa filha chegando, mas eu não consigo mais fingir. Esta vida, esta casa, isso não sou eu. Eu me sinto sufocada, representando um papel que nunca foi escrito para mim. Preciso me encontrar de novo, ser a mulher que eu era antes de tudo isso. Preciso de espaço para respirar, para pintar, para simplesmente existir. Não tente me procurar. Vou entrar em contato quando estiver pronta. Por favor, tente entender. Vou te amar sempre, do meu jeito. Marina. O papel escorregou dos dedos entorpecidos dele e flutuou até o chão. Sufocada. A vida que eles tinham construído juntos, aquela pela qual ele trabalhava 60 horas por semana, a casa que eles tinham reformado com tanto carinho esperando a chegada da filha, era uma prisão. As palavras ficaram embaçadas quando as lágrimas começaram a rolar. Ele cambaleou para trás, as pernas batendo na poltrona, e se deixou cair nela. Olhou ao redor do quarto. Dava para ver o mural inacabado de lua e estrelas na parede do quartinho do bebê, visível pela porta aberta. A foto do ultrassom colada no espelho da penteadeira dela. E aquele vazio aterrorizante preenchendo cada canto. 7 meses de gravidez. Sua esposa estava grávida de 7 meses, e tinha simplesmente ido embora. O silêncio da casa não era mais vazio. Era um grito de traição, um som que só ele conseguia ouvir. O bilhete era a voz dela, as palavras dela, o julgamento final e devastador sobre o casamento deles. Ele enterrou o rosto nas mãos enquanto o mundo que tinha construído com tanto cuidado se despedaçava em milhões de pedaços irreparáveis. Os policiais foram educados, mas totalmente inúteis. O detetive Oliveira, um homem de olhos cansados e sorriso resignado, leu o bilhete 2 vezes. Senhor Santos, ele disse, o tom gentil mas firme. Sua esposa é uma adulta. Ela está grávida, sim, e isso é preocupante. Mas ela deixou um bilhete. Está escrito com a letra dela, no papel dela. Ela diz explicitamente para não procurá-la. Do nosso ponto de vista, não há evidência de crime.
Ela simplesmente foi embora. Rafael sentiu uma onda de raiva frustrada subir pelo peito. Ela está grávida de 7 meses. Não tem família neste estado além da irmã. Para onde ela iria? Ela não deixaria tudo para trás assim. O quarto da bebê, o ateliê dela. As pessoas fazem coisas que a gente não espera, principalmente sob pressão, Oliveira respondeu, devolvendo o bilhete. Hormônios, ansiedade com a maternidade, talvez alguns problemas no casamento que você não tinha percebido. Vamos registrar a ocorrência, claro. Se ela não usar os cartões de crédito ou entrar em contato com alguém nas próximas 72 horas, a gente reavalia. Por enquanto, meu conselho é dar a ela o espaço que ela pediu. Espaço. A palavra soou como um tapa na cara. Ele queria gritar que a filha deles não tinha espaço para nascer na rua, mas apenas assentiu, sentindo a porta da ajuda oficial se fechando na sua cara. As próximas ligações foram ainda piores. Primeiro para os próprios pais, cujo choque rapidamente se transformou numa enxurrada de perguntas frenéticas e impossíveis de responder. Depois para Laura, a irmã de Marina. Laura atendeu no segundo toque, a voz tensa de preocupação. Rafael, o que aconteceu? Tô tentando ligar para Marina a tarde toda. Ele engasgou com as palavras. Ela foi embora, Laura. Uma inspiração brusca do outro lado da linha. Foi embora? Como assim, foi embora? Tipo, pro mercado. Não, ela pegou uma mala e deixou um bilhete. Ele leu o bilhete para ela, a voz quebrando na última linha. Houve um silêncio longo e terrível, pontuado apenas por um soluço trêmulo. Ai, meu Deus, Rafael. Meu Deus, não. A voz de Laura era um sussurro de pura devastação. Eu sabia que ela estava se sentindo sobrecarregada, mas nunca imaginei. Ela disse que estava se sentindo meio presa, que o mural não estava saindo direito, mas eu pensei que era só nervosismo de grávida. As palavras dela eram como pequenas pedras afiadas martelando seu coração já machucado. Marina tinha se aberto com Laura, mas não com ele. Ela te disse que estava se sentindo presa. Não exatamente com essas palavras, Laura disse rapidamente, como se estivesse voltando atrás. Era mais tipo, ansiosa, preocupada de estar perdendo a identidade, sabe, virando só mãe. Eu disse que era normal. Eu disse que você amava ela. Mais soluços. Eu deveria ter prestado mais atenção. Eu deveria ter te ligado. Não é culpa sua, Rafael disse, as palavras automáticas. Ele sentiu uma necessidade estranha de confortá-la, a única outra pessoa que talvez entendesse a profundidade dessa perda. Nos dias seguintes, Laura se tornou o porto seguro dele. Ela aparecia com comida que ele não conseguia comer, ajudava a lidar com as ligações de amigos preocupados, e sentava com ele naquela casa sufocantemente silenciosa. Era um turbilhão de luto prático, o rosto dela uma máscara de preocupação sofrida. Eu chequei os retiros favoritos dela, as colônias de artistas que ela costumava frequentar no interior. Laura relatou numa noite, a testa franzida de preocupação enquanto rolava a tela do celular. Nada. É como se ela tivesse evaporado. Eu odeio isso, Rafael. Odeio pensar nela lá fora, sozinha e grávida. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Você já pensou no que ela escreveu? Sobre se sentir sufocada. Rafael estremeceu. Eu achava que a gente era feliz. Laura esticou o braço pela mesa e colocou a mão sobre a dele. Era fria e firme. Vocês eram. Mas Rafael, você trabalha demais. Você é um provedor maravilhoso, mas você sai antes dela acordar e volta depois que ela já está exausta. Talvez ela só tenha se sentido sozinha, como se estivesse passando por essa mudança enorme de vida totalmente sozinha. A acusação, por mais gentil que fosse, atingiu com a força de um soco. Era verdade. Ele tinha estado correndo atrás de uma promoção, ficando até tarde, pegando projetos extras para garantir que teria uma reserva financeira enorme quando o bebê chegasse. Ele via aquilo como um ato de amor, de provisão. Será que ela tinha visto como abandono? As palavras de Laura, nascidas da preocupação de irmã, plantaram uma semente de culpa que começou a brotar, suas vinhas espinhosas enrolando-se ao redor do coração dele. Ele era o culpado. Ele tinha afastado a esposa grávida por causa da ambição e da negligência. A narrativa estava se solidificando, e Laura, a cunhada cuidadosa e solidária, era quem estava cimentando os alicerces. Ele era o vilão dessa história. Uma semana se transformou em 2. O pânico frenético inicial foi diminuindo, deixando no lugar uma dor crônica e constante. Rafael se movia pelos dias como um fantasma na própria vida.
O silêncio da casa, um companheiro opressor e constante. Ele entrava no quartinho do bebê e ficava encarando a lua pintada pela metade, a mão pousada na madeira lisa do berço vazio. Estava dormindo no sofá, incapaz de suportar o espaço vasto e vazio na cama onde Marina deveria estar. Ele se pegava relendo o bilhete, às vezes 10 ou 20 vezes por dia. Passava o dedo pelas letras, tentando sentir a presença dela na tinta. Mas quanto mais lia, mais uma dissonância estranha começava a zunir sob a superfície da dor. Vou te amar sempre, do meu jeito. Marina era apaixonada, direta. Ela não era de meias palavras. Ela diria eu te amo ou eu não te amo. A frase parecia construída. Era o tipo de coisa que se escreve num álbum de formatura, não numa carta de despedida pro marido. Esta vida, esta casa, isso não sou eu. Ela tinha escolhido esta casa. Passou um ano alegremente escolhendo cores de tinta, tecidos, móveis. Ela amava a casa deles. Chamava de ninho. Porque de repente descreveria aquilo como uma prisão. Eram detalhes pequenos, fiapos soltos saindo de um tecido que deveria ser liso. Ele tentou descartar como divagações de uma mente desesperada tentando encontrar uma realidade alternativa. Laura estava certa. Ele tinha negligenciado Marina. A culpa dele era um filtro poderoso colorindo tudo que via. Numa terça-feira chuvosa, enquanto rolava sem rumo a tela do celular, ele encontrou uma foto de alguns meses atrás. Era uma selfie que Marina tinha tirado no quintal. Ela estava radiante, a mão envolvendo a barriguinha pequena mas crescente. No fundo, Laura sorria por cima do ombro dela, o braço ao redor de Marina. Ele se lembrou daquele dia. Tinham passado a tarde plantando um jardim. Ele estava numa teleconferência a maior parte do tempo, observando-as da janela do escritório, sentindo um aperto de arrependimento por não poder se juntar a elas. Ele deu zoom na foto, focando em Laura. O sorriso dela não chegava aos olhos. Havia algo tenso ao redor da boca, um lampejo de uma expressão que ele não conseguia nomear. Ele rolou para trás, percorrendo meses de fotos, churrascos, aniversários, feriados. E em cada foto, quando ela olhava para Marina, para a vida deles, ele via de novo aquela sombra tênue, quase imperceptível, de, o quê? Ressentimento. Inveja. Ele balançou a cabeça, enojado consigo mesmo. Laura tinha sido uma santa. Estava de luto pela irmã, dando apoio a ele, mantendo-o inteiro. E ele estava ali, fabricando conspirações a partir de uma fotografia. Mas o fio tinha sido puxado. Mais tarde naquela semana, ele estava limpando a geladeira, jogando fora as comidas que Laura tinha trazido e que ele nunca tinha tocado, quando encontrou um pote do frango favorito de Marina, aquele com limão e alecrim. A garganta apertou. Ele se lembrou da última vez que ela tinha feito aquilo, apenas 2 dias antes de desaparecer. Tinham jantado no quintal. Ela parecia feliz, animada. Passou 20 minutos descrevendo como queria ensinar a filha a pintar, como mal podia esperar para ver o mundo através dos olhos de uma criança. Aquelas não eram palavras de uma mulher planejando fugir. Ele se sentou no balcão da cozinha, a mente acelerada, tentando costurar os dias antes dela partir. Marina tinha ficado meio quieta, sim. Mas ela tinha culpado o cansaço. Laura tinha vindo no dia que Marina desapareceu. Disse que estava trazendo umas roupas de gestante que tinha encontrado em promoção. Rafael estava no escritório. Tinha chegado em casa na casa vazia poucas horas depois. Ele se lembrou das palavras de Laura no telefone. Tô tentando ligar para Marina a tarde toda. Por quê? Se ela tinha acabado de ver Marina, por que estaria ligando a tarde toda? Era uma pequena inconsistência, mas somada às outras, parecia uma falha. O texto do bilhete, o olhar nos olhos de Laura, o jantar feliz. Ele se sentia como se estivesse na beira de um precipício numa neblina densa, sentindo um abismo profundo à frente, mas incapaz de vê-lo claramente. A dor dele estava lenta, terrivelmente, começando a azedar em suspeita. A caixa estava encostada num canto do quartinho do bebê por um mês, um monumento doloroso a um futuro que tinha sido roubado. Continha babá eletrônica de alta tecnologia que Rafael tinha insistido em comprar. Era daqueles modelos chiques com câmera HD cristalina, áudio bidirecional e recurso de gravação na nuvem. Exagero. Marina tinha brincado. É um bebê, não um cofre de banco. Ele tinha decidido finalmente limpar o quartinho. Era uma forma de autoflagelação, uma maneira de confrontar a dor de frente. Enquanto desmontava o berço, as mãos tremendo, viu a caixa. Num impulso nascido de pura nostalgia devastadora, ele tirou a câmera de dentro. Lembrou-se de ter ligado ela na tomada no dia que chegou, só para testar a conexão com o celular.
Tinha colocado em cima da estante, apontada pro berço, e depois simplesmente esquecido, pego por outro projeto. Tinha ficado ligada por semanas antes de Marina assumir. Um frio cortante, elétrico, desceu pela espinha dele. Ele se deixou cair no chão, pegando o celular. Os dedos pareciam grossos e desajeitados enquanto navegava até o app da câmera. Tinha esquecido a senha, atrapalhando-se 2 vezes antes de finalmente conseguir entrar. O app abriu numa visualização ao vivo do quartinho vazio e semidesmontado. Ele navegou até o histórico de eventos. O coração batia frenético contra as costelas. Ele rolou para trás, para trás, para trás, passando por semanas de gravações vazias acionadas por partículas de poeira flutuando na luz do sol. Ele foi até a data. O dia em que Marina desapareceu. Encontrou um clipe daquela tarde rotulado como movimento detectado. 14h17. Ele tocou nele. O vídeo carregou. O quadro estava cheio do quartinho, o mural, a estante, a cadeira de balanço. A iluminação era suave, outonal. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então uma figura entrou no quadro pela esquerda. Era Laura. Ela estava segurando um pedaço daquele papel creme e uma caneta. A respiração de Rafael travou na garganta. Ela caminhou até o centro da sala, as costas parcialmente viradas para a câmera. Parecia estar procurando algo. Olhou ao redor, depois foi até a cômoda onde Marina guardava os materiais de arte e uma caixa do papel de carta pessoal. Laura pausou, depois voltou em direção ao centro do quadro, mas não tinha mais a folha única. Tinha a caixa inteira. Ela se sentou na cadeira de balanço, aquela que Marina tinha passado um fim de semana restaurando. Colocou a caixa de papel no colo e então, com movimentos lentos e deliberados, começou a escrever. Rafael deu zoom, a mão tremendo tão violentamente que mal conseguia segurar o telefone. Conseguia ver a testa dela franzida em concentração, a língua aparecendo no canto da boca, exatamente como fazia quando era criança. Ela estava imitando algo. Ele assistiu enquanto ela formava cada letra pacientemente, a mão se movendo com uma lentidão não natural. Ela estava copiando a letra de Marina. Depois de alguns minutos, ela ergueu o papel, comparando com outra folha que puxou do bolso, provavelmente um cartão de aniversário antigo ou uma carta de Marina. Um pequeno sorriso apertado de satisfação cruzou o rosto dela. Ela cuidadosamente dobrou o bilhete que tinha acabado de escrever e colocou o que tinha usado para copiar de volta no bolso. Então se levantou, saiu do quartinho e do quadro. O vídeo terminou. Rafael deixou o telefone cair. Ele bateu no chão de madeira, mas ele não ouviu. O som rugindo nos ouvidos era o som da realidade inteira desmoronando pela segunda vez. Não era traição de Marina. Era de Laura. As comidas, as palavras reconfortantes, as acusações gentis direcionadas a ele. Tudo era mentira. Uma performance calculada e monstruosa. Ela tinha sentado nesta mesma casa, fingindo luto enquanto sabia de tudo. Ela não tinha apenas orquestrado o desaparecimento de Marina. Ela tinha escrito. Ela tinha escrito as palavras que despedaçaram o coração dele. Ele pegou o telefone às cegas, a mente um turbilhão de raiva e terror. Ele não sabia onde Marina estava ou se ela estava segura. Mas agora sabia quem era responsável. E estava olhando para o rosto dela, gravado para sempre por uma testemunha plástica silenciosa numa estante. Os 20 minutos de carro até a casa da Laura na periferia pareceram uma eternidade. As mãos de Rafael estavam tão apertadas ao redor do volante que os nós dos dedos ficaram brancos. O vídeo tocava em loop na mente dele. A concentração franzida de Laura, o sorrisinho de triunfo. Cada palavra reconfortante que ela tinha dito nas últimas 2 semanas agora parecia um caco de vidro no estômago dele. A raiva era algo físico, uma serpente quente enrolada no peito, tão potente que quase o sufocava. Ele nem se deu ao trabalho de bater. Usou a chave reserva que Laura tinha dado a ele para emergências e entrou de supetão. Ela estava na cozinha, cantarolando junto com o rádio enquanto picava legumes. Olhou para cima com um sorriso acolhedor e radiante. Rafael. Que surpresa boa. Eu estava fazendo uma sopa. Posso separar um pouco para você? Onde ela está? Ele rosnou. O som que saiu foi gutural, animalesco. Era uma voz que ele não reconhecia como sua. O sorriso de Laura vacilou. Ela colocou a faca no balcão devagar, os olhos arregalados com inocência fingida. Onde está quem? Amor, do que você tá falando? Você tá bem? Não me chama de amor, ele cuspiu, avançando na direção dela. Não se atreve. Onde está a Marina? Rafael, você tá me assustando, ela disse, a voz assumindo uma qualidade trêmula e ferida. Eu não sei onde ela tá. A gente já conversou sobre isso.
Eu queria saber mais do que tudo. Para de mentir, ele rugiu, batendo a mão no balcão de madeira. Os legumes saltaram. Laura deu um pulo, um lampejo de medo genuíno finalmente cruzando o rosto. Eu sei que você escreveu o bilhete, Laura. Eu tenho prova. Por uma fração de segundo, a máscara de preocupação escorregou. Ele viu, um lampejo de puro pânico gelado. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por indignação ensaiada. Prova? Do que você tá falando? Você tá de luto, Rafael. Não tá pensando direito. Como você pode me acusar de algo tão horrível? Ele pegou o celular, a mão ainda tremendo de adrenalina. Não disse mais nenhuma palavra. Apenas deu play e virou a tela para ela. A cor sumiu do rosto dela enquanto assistia a si mesma no quartinho, falsificando meticulosamente o bilhete que tinha destruído o mundo dele. O cantarolar do rádio de repente parecia obscenamente alegre. O áudio minúsculo do telefone era o único som na sala enquanto a sósia de Laura na tela completava o trabalho. Quando o vídeo terminou, ela ficou encarando a tela preta, a boca ligeiramente aberta. A babá eletrônica. Ela sussurrou, a voz rouca de descrença. Você instalou a babá eletrônica. Onde ela está? Rafael repetiu, a voz perigosamente baixa. Para onde você mandou ela? Ela tá segura? A fachada desmoronou completamente. A cunhada solidária desapareceu, substituída por uma mulher contorcida por uma vida inteira de ressentimento. O rosto dela endureceu, os olhos se estreitando em fendas de puro veneno. Segura? Claro que ela tá segura. Ela provavelmente tá mais segura do que jamais esteve com você. O que você fez? Eu ajudei ela, Laura gritou, a voz subindo histericamente. Eu fiz o que ela era fraca demais para fazer sozinha. Você tem ideia do que é ficar assistindo ela simplesmente flutuar pela vida? Tudo sempre foi entregue de bandeja para Marina. O talento, a beleza, o marido rico e bem-sucedido que daria qualquer coisa para ela. Enquanto eu ralo até os dedos caírem num emprego sem futuro, lidando com meu ex-vagabundo e as dívidas dele, ela estava planejando um quartinho de bebê na casa perfeita dela. As palavras jorraram, uma torrente de ciúme reprimido por décadas. Ela vivia reclamando comigo, sabia? Reclamando. Ai, o Rafael trabalha demais. Ai, eu tô tão cansada. Não me sinto criativa. Ela tinha tudo e nem sabia dar valor. Ela se sentia sufocada. Eu que tô sufocando. Sempre estive. Rafael a encarou, horrorizado. Isso não era sobre preocupação com Marina. Era um golpe de estado. Você manipulou ela. Você contou mentiras sobre mim. Eu contei a verdade, Laura retrucou. Que você é um workaholic negligente que se importa mais com as plantas do que com a esposa grávida. Eu disse que ela precisava ir para um lugar onde pudesse clarear a cabeça antes do bebê chegar. Um retiro especial para gestantes. Sem telefone, sem internet, um lugar para se desconectar de todos os estresses da vida dela. Como você. Um retiro. Sem telefone. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Laura tinha isolado ela. Onde fica? Rafael exigiu, chegando mais perto. Me dá o nome. Me dá o endereço. Agora. Ela olhou para ele, um sorriso de desprezo torcendo os lábios. Por um momento, ele achou que ela fosse recusar. Mas vendo a fúria crua nos olhos dele, a determinação absoluta de que ele desmontaria a casa dela pedaço por pedaço se fosse preciso, a resistência dela finalmente quebrou. Ela rabiscou o endereço num bloco de notas e empurrou para ele. Refúgio Serenidade das Montanhas, ela disse, a voz pingando desprezo. Vai bancar o herói. Mas não pense nem por um segundo que isso muda alguma coisa. Você ainda falhou com ela. Eu só dei o empurrão que ela precisava. Ele arrancou o papel da mão dela e virou sem mais uma palavra, deixando-a sozinha na cozinha silenciosa, a máscara da traição finalmente, irrevogavelmente arrancada. A viagem até o interior foi um borrão frenético de 3 horas por estradas sinuosas e o verde escurecendo da paisagem. A mente de Rafael era uma cacofonia frenética de medo e esperança. Marina estava bem? Ela acreditava nas mentiras de Laura. Ela ia querer vê-lo? As perguntas eram um tormento, cada uma nova facada de ansiedade. O refúgio Serenidade das Montanhas era menos um santuário e mais uma prisão de luxo. Um chalé moderno e extenso cravado no meio da floresta, tinha um ar de tranquilidade forçada. Ele estacionou no estacionamento de visitantes e correu até a entrada principal, o coração martelando um ritmo frenético contra as costelas. Uma mulher de aparência serena na recepção o cumprimentou com um sorriso plácido. Bem-vindo ao Serenidade das Montanhas.
Como podemos ajudá-lo a encontrar sua paz hoje? Eu tô procurando minha esposa, Rafael disse, sem fôlego. Marina Santos. Ela é hóspede aqui. O sorriso da mulher não vacilou. Sinto muito, senhor, mas para manter a privacidade das nossas hóspedes e o detox digital, não podemos confirmar quem está hospedado conosco. Toda a comunicação deve ser iniciada pela hóspede após a partida. Isso é uma emergência, Rafael insistiu, a voz subindo. A irmã dela mandou ela para cá sob falsos pretextos. Ela tá grávida de 7 meses e precisa voltar para casa comigo. Senhor, vou ter que pedir que abaixe a voz, a mulher disse, a calma começando a rachar. Nossas hóspedes vêm aqui para escapar de situações estressantes. Eu sou o marido dela. Ela é minha esposa, ele gritou, batendo as mãos no balcão de madeira polida. Estava perdendo o controle, mas não se importava. A ideia de Marina estar a poucos metros de distância, presa por protocolo e mentiras, era insuportável. De repente, uma voz suave atrás dele disse: Rafael. Ele girou. Ali, parada no pé de uma escadaria grande, estava Marina. Ela usava um vestido simples de linho branco fornecido pelo Retiro. O cabelo estava preso, e o rosto, pálido. Os olhos, arregalados e questionadores, estavam fixos nele. A mão repousava protetoramente sobre a barriga inchada. Um alívio tão poderoso que quase dobrou os joelhos dele e tomou conta de tudo. Marina, ele respirou, movendo-se na direção dela. Mas ela deu um passo para trás, a mão erguida para pará-lo. A dor e confusão nos olhos dela foram um golpe físico. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. A Laura disse que você precisava de espaço, que você se sentia preso com o bebê chegando. O Du inclinou no eixo. Laura não tinha apenas mentido para ele. Ela tinha criado uma imagem espelhada perfeita e venenosa da mentira. Tinha usado as próprias ansiedades e inseguranças de Marina e virado contra ela, pintando Rafael como aquele que queria escapar. Não, Marina, não, ele disse, a voz rachando. Ele parou onde estava, não querendo assustá-la. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. A Laura mentiu para você. Ela mentiu para os dois. A testa de Marina se franziu. Mentiu, Rafael? Ela me mostrou mensagens de texto suas para ela. Você disse que não estava pronto para isso, que estava pensando em ir embora. Mensagens falsificadas. Claro. Laura tinha planejado aquilo por meses. Não eram reais, amor. Ela inventou. Igual ela inventou isso tudo. Ele puxou o bilhete dobrado do bolso, aquele que tinha carregado por 2 semanas, e estendeu para ela. Ela escreveu isso. Ela fingiu que era de você. Marina encarou o bilhete, depois voltou a olhar para o rosto dele. A expressão era uma mistura dolorosa de descrença e horror despontando. Escreveu? Mas esse é meu papel, minha letra. Ela falsificou. Marina, ela treinou. Eu tenho um vídeo dela fazendo isso. Ele deu um passo hesitante mais para perto. Eu cheguei em casa e você tinha sumido. Esse bilhete estava na nossa cama. Eu achei que você tinha me deixado. Achei que você não me queria, não queria nossa bebê. Por 2 semanas, eu vivi no inferno achando que tinha te afastado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina enquanto a enormidade da traição da irmã começava a afundar. Ela olhou do bilhete na mão dele para o rosto dele, para a dor crua e desesperada estampada ali. Ela viu a verdade. Viu o homem que amava, despedaçado e aterrorizado. Não o marido frio e distante que Laura tinha descrito. Ela me disse que você queria que eu viesse para cá, Marina sussurrou, a voz tremendo. Ela disse que era ideia sua, uma forma de eu ter uma separação gentil antes de você terminar tudo de vez. Ela disse que você achava que eu era instável. Ele fechou a distância entre eles finalmente e envolveu os braços ao redor dela. Ela ficou rígida por um momento, depois desabou contra ele, o corpo sacudindo com soluços violentos. Ele a segurou com força, enterrando o rosto no cabelo dela, inalando o cheiro familiar. Ela era real. Ela estava aqui. Ela estava segura. Ela mentiu. Ele sussurrou no ouvido dela repetidamente, como uma oração. Foi tudo mentira. Eu nunca quis que você fosse embora. Eu te quero. Eu quero nossa filha. Eu quero nossa vida de volta. Eles ficaram ali no saguão silencioso e estéril do Serenidade das Montanhas. 2 pessoas pegas nos destroços de uma enganação devastadora, segurando um ao outro enquanto a verdade, feia e libertadora, finalmente vinha à tona. A reunião não foi de alegria simples, mas de trauma compartilhado e alívio profundo e doloroso. Eles tinham se encontrado.
Mas o caminho de volta para casa ia ser mais longo e mais difícil do que qualquer um dos dois conseguia imaginar. A viagem de volta para casa foi carregada com um silêncio que era vastamente diferente daquele que tinha assombrado Rafael por semanas. Não era um silêncio vazio. Era denso, cheio de perguntas não formuladas, dor e a tarefa frágil e aterrorizante de reconstruir. Marina sentou no banco do passageiro, olhando para as árvores que passavam, a mão nunca deixando a barriga. Quando entraram de volta na casa, ela parou na entrada e olhou ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Era o mesmo espaço que ela tinha deixado, mas o cenário emocional tinha sido irrevogavelmente alterado. Rafael via através dos olhos dela. O lugar onde a mentira começou. O palco para o abandono imaginário do marido. Eu sinto muito, Marina, ele disse, a voz grossa de emoção. Sinto muito por não ter prestado atenção suficiente, por ter deixado meu trabalho me consumir. Eu dei espaço para Laura fazer isso. Eu fiz você se sentir sozinha. Marina finalmente olhou para ele, os olhos vermelhos e exaustos. E eu sinto muito por ter acreditado nela, ela disse baixinho. Tinha uma parte de mim que sabia que não parecia você, mas eu estava com tanto medo. Eu me sentia tão grande e desajeitada e perdida. E ela sabia exatamente o que dizer. Ela usou todos os meus medos mais profundos contra mim, contra a gente. Naquela noite, eles não dormiram. Sentaram na mesa da cozinha e conversaram por horas, a primeira conversa verdadeiramente honesta que tinham tido em um ano. As paredes cuidadosamente construídas que cada um tinha erguido ao redor das próprias ansiedades desmoronaram. Rafael confessou a pressão intensa que sentia para ser o provedor perfeito, uma pressão que vinha das falhas financeiras do próprio pai. Admitiu que tinha se enterrado no trabalho como forma de controlar o medo de não ser bom o suficiente para ela e para a filha que estava chegando. Ele tinha ficado tão focado em construir a estrutura da vida deles que tinha esquecido de viver dentro dela com ela. O desequilíbrio de poder não era de malícia, mas de negligência. Ele detinha o poder financeiro, e no foco obsessivo nisso, tinha deixado ela emocionalmente impotente. Marina, por sua vez, compartilhou a crise de identidade profunda que estava fermentando dentro dela. Confessou o terror de sua arte ser consumida pela maternidade, de seu nome mudar de Marina artista para simplesmente mãe. Admitiu que as longas horas dele tinham feito ela se sentir como um personagem secundário na própria vida, um fantasma assombrando a linda casa que ele providenciava. A vulnerabilidade dela tinha sido um terreno fértil pro veneno de Laura. Eles falaram sobre Laura. Marina chorou, não com a dor aguda da perda, mas com a doroca de um laço primordial sendo cortado. Ela era minha irmã mais velha, ela sussurrou, enxugando as lágrimas. Ela era para ser a única pessoa no mundo além de você que me protegeria. Como ela conseguiu me odiar tanto? Odiar a gente. Rafael não tinha respostas. Só conseguia segurar a mão dela e ouvir, sentindo os cacos da confiança quebrada começando a se juntar de novo, não perfeitamente, mas em algo novo, um mosaico colado por dor compartilhada e uma honestidade brutal e esclarecedora. Na manhã seguinte, Marina entrou no quartinho do bebê e encarou o mural inacabado. Rafael ficou na porta, observando. Ela traçou o contorno da lua pálida pintada pela metade. Eu não conseguia terminar, ela disse, de costas para ele. A Laura me disse que estava amador, que a gravidez provavelmente tinha embotado meu talento. O maxilar de Rafael se apertou. A crueldade não tinha fundo. Marina virou para encará-lo, um lampejo do fogo antigo nos olhos. Eu vou terminar, ela disse, a voz baixa mas firme. E depois eu vou ligar para ela. Rafael começou a protestar, a dizer que ele resolveria, mas se deteve. Essa era a traição dela para confrontar, o poder dela para reclamar. Tudo o que ele podia fazer era ficar ao lado dela. Mais tarde naquele dia, ela fez a ligação. Rafael sentou ao lado dela no sofá, segurando a mão dela enquanto ela colocava no viva voz. Laura atendeu, a voz docemente melosa. Marina. Meu Deus, é você? Onde você tá? Você tá bem? O Rafael tá pirando. Eu tô em casa, Laura, Marina disse, a voz firme e fria. Tô em casa com meu marido. Houve uma pausa. Que bom. Eu tô tão aliviada que ele te encontrou. Eu estava tão preocupada. Para com isso, Marina disse, a voz cortando através da fachada. Para. A gente sabe o que você fez. A gente sabe que você escreveu o bilhete. A gente sabe que você mentiu para mim e mentiu para ele. Eu tenho uma pergunta para você, Laura. Por quê? O silêncio do outro lado se estendeu por uma eternidade. Quando Laura finalmente falou,
A voz estava despida de toda pretensão, deixando apenas o núcleo cru e feio do ressentimento. Porque você não merecia. Ela sibilou. Nada disso. E eu queria que você soubesse como é se sentir sozinha, ser deixada sem nada. Marina fechou os olhos, uma única lágrima rolando pelo rosto. Ela não gritou nem chorou. Simplesmente disse: adeus, Laura, e encerrou a ligação. Então bloqueou o número. Não foi um confronto dramático, mas uma amputação silenciosa e decisiva, o corte de um membro gangrenado para salvar o todo. Era um fim e um começo doloroso e necessário. As semanas que seguiram foram um estudo em reclamação silenciosa. A casa, que já tinha sido cenário de trauma emocional, lentamente começou a parecer um lar de novo. O trabalho não foi fácil. Foi um esforço consciente e diário. Para Rafael, significou religação fundamental dos hábitos de uma vida inteira. Ele delegou projetos importantes no trabalho, chocando os sócios ao sair do escritório pontualmente às 5 da tarde todos os dias. Começou a desligar o telefone quando chegava em casa, trocando planilhas por conversas. Ele aprendeu a arte de estar presente. Sentava no ateliê de Marina, sem falar, apenas observando ela pintar, respirando o cheiro de terebentina e óleo de linhaça. Ele aprendeu que a presença dele era mais valiosa que qualquer salário. Massageava os pés inchados dela, cozinhava jantar, e lia para a barriga dela à noite, a voz um rumor grave contra a pele. Ele não estava apenas sendo um bom marido. Estava ativamente se apaixonando pela esposa de novo, descobrindo a mulher forte e resiliente que tinha enfrentado uma tempestade que ele ajudou a criar. Essa era a redenção dele, não num gesto grandioso, mas em 1000 pequenos atos consistentes de atenção e amor. Para Marina, a cura veio com um pincel na mão. Ela voltou para o mural do quartinho com vingança. A lua pálida e hesitante que tinha abandonado agora foi transformada. Ela preencheu com crateras profundas e vibrantes de prata e ouro. As estrelas ao redor não eram brilhos gentis, mas explosões dinâmicas de luz. Era um cosmos cheio de força e resiliência. A arte dela, que ela temia perder, se tornou a própria ferramenta da salvação. Era como ela processava a traição, o medo e a raiva. Eles foram para a terapia juntos. No espaço neutro do consultório da terapeuta, aprenderam uma nova linguagem para os medos e necessidades. Confrontaram a verdade desconfortável de que o ataque de Laura só tinha sido bem-sucedido porque já havia rachaduras na fundação. Eles tinham estado funcionando como duas entidades separadas sob o mesmo teto, ambos solitários do próprio jeito. A crise tinha despedaçado aquela dinâmica, forçando-os a reconstruir como uma parceria verdadeira. Num sábado à tarde, enquanto Marina dava os toques finais no mural, Rafael apareceu com 2 xícaras de chá. Ficou ao lado dela, olhando para a parede terminada. Era magnífico. A lua parecia brilhar com luz interior, e as estrelas pulsavam com energia. No canto, aninhada entre um turbilhão de nebulosas, ela tinha pintado uma reprodução minúscula e perfeita da casa deles. É a coisa mais linda que você já pintou, ele disse, a voz grossa de admiração. É sobre resiliência, ela disse, encostando a cabeça no ombro dele. É sobre como o universo é feito de caos e explosões, mas ainda assim cria coisas lindas. Ele se mantém junto. Ele envolveu o braço ao redor dela, a mão pousando sobre a dela na barriga. A filha dele chutou, um empurrão forte e definitivo contra as palmas dos dois. Ambos riram, um som genuíno e fácil que tinha estado ausente por tempo demais. Ela gostou, Rafael sussurrou. É bom que tenha gostado. Marina sorriu. É a vista dela. Não houve resolução formal com Laura. Um advogado enviou uma carta de cessar e desistir, e ela desapareceu das vidas deles, um fantasma tóxico na história compartilhada. Perdão era um continente que Marina ainda não estava pronta para explorar, e Rafael não sentia necessidade de pressioná-la. O foco deles era para frente, nos 3. O arco redentor não era sobre perdoar a traidora. Era sobre os dois curando as feridas dentro do próprio casamento e, ao fazer isso, salvando um ao outro. Eles tinham conquistado essa paz pincelada por pincelada, conversa por conversa. Não eram as mesmas pessoas de alguns meses atrás. Eram mais fortes, mais honestos e mais profundamente conectados do que jamais tinham sido. Sofia Santos nasceu numa manhã nítida de outubro, bem quando o sol começava a lançar um brilho dourado sobre a cidade. Ela chegou com uma cabeleira cheia de cabelo escuro, os olhos azuis profundos de Marina e um choro surpreendentemente robusto. Segurando-a pela primeira vez, Rafael sentiu um amor tão feroz e absoluto que era como se o mundo mudasse de eixo. Ele olhou para Marina, o rosto cansado mas luminoso, e viu o universo inteiro ali naquela cama de hospital.
As primeiras semanas foram borrão de noites sem dormir, trocas de fraldas desajeitadas e os unido avassalador e constante de amor pela pessoa minúscula que tinha tomado conta das vidas deles. O trauma dos meses anteriores não simplesmente evaporou. Permaneceu nos momentos silenciosos. Às vezes Rafael acordava num suor frio, a imagem fantasma da casa vazia piscando na mente. Marina também tinha momentos em que uma sombra cruzava o rosto, o eco da crueldade da irmã. Mas a presença de Sofia era um antídoto poderoso. As necessidades dela eram imediatas e avassaladoras, puxando-os implacavelmente para o presente. As risadas gorgolhantes dela eram um bálsamo, a mãozinha minúscula agarrando o dedo dele, uma âncora profunda. Uma noite, cerca de um mês depois que Sofia nasceu, Rafael estava balançando ela no quartinho. O espaço estava banhado na luz suave da lua do mural. Marina veio e ficou parada na porta, observando eles. Ela não era mais apenas a mulher que ele amava. Era mãe da filha dele, um título que ela usava com uma graça natural que desafiava todos os medos anteriores. Ela ama a lua, Marina sussurrou. Ela só fica olhando. Ela reconhece boa arte, Rafael murmurou, os olhos fixos no rosto pacífico da filha. Ele olhou para Marina, o coração cheio. Eu nunca disse o suficiente antes, mas eu tenho muito orgulho de você. Da arte que você faz, da mãe que você é, da mulher que você sempre foi. Marina caminhou até eles e envolveu os braços ao redor dele e do bebê, encostando a bochecha no ombro dele. Ficaram ali por um longo tempo, uma pequena família emoldurada por um universo de estrelas pintadas, respirando no ritmo silencioso da nova vida. As cicatrizes da traição de Laura ainda estavam lá, linhas brancas tênues no tecido da história deles, mas não eram mais feridas abertas. Eram prova do que tinham sobrevivido. A história de amor deles não era mais um conto de fadas, se é que algum dia foi. Era uma história real gravada com dor, resiliência e uma verdade linda e conquistada a duras penas. Eles tinham enfrentado o pior tipo de enganação, uma que veio de dentro da própria família, e não apenas sobreviveram, mas emergiram com um laço mais forte e mais autêntico do que antes. Segurando a esposa e a filha no quarto que já tinha sido cenário de um crime, Rafael sabia que aquilo não era um final feliz. Era algo muito melhor. Era um começo esperançoso e honesto. Então, pessoal, essa história mexeu com vocês como mexeu comigo. Porque, olha só, quando a gente pensa que conhece alguém, que confia em alguém da família, e descobre que a traição mais profunda estava bem ali, disfarçada de apoio. Isso muda tudo. A história do Rafael e da Marina é um lembrete poderoso de que às vezes as maiores facadas vêm de quem a gente menos espera. E a verdadeira redenção? Não tá nos grandes gestos, não. Tá no trabalho silencioso e diário de aparecer pros que você ama. De estar presente. De reconstruir tijolo por tijolo o que foi destruído. Porque, no fim das contas, mesmo quando a confiança é despedaçada em 1000 pedaços, uma fundação pode ser reconstruída. E dessa vez, mais forte, mais honesta, mais verdadeira do que jamais foi. Se essa história de resiliência, amor e luta pela verdade tocou seu coração, deixa aquele like maroto aqui embaixo e compartilha com alguém que vai se identificar com essa jornada. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história que vai fazer você refletir sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre as complexidades do amor e da traição. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais te impactou? Foi a descoberta da câmera? A frieza da Laura? Ou aquele momento final de esperança e recomeço? Quero saber tudo. Valeu por ter ficado até aqui comigo nessa montanha-russa emocional. A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias que vão mexer com suas emoções e fazer você pensar. Até mais, galera!